Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de domingo, neste dia abençoado, dia 29 de setembro. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Eu espero que você esteja bem, que esse dia seja um dia abençoado na tua casa, com paz, com alegria, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ali no na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 5. Nós vamos dar sequência à leitura. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, Pai, o entendimento da tua palavra, porque nós somos limitados, nós precisamos do Senhor, ajuda-nos por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós vamos ler aqui o versículo 5, a partir do versículo 5, mas eu quero lembrar você do que nós vimos no dia de ontem. No dia de ontem, nós vimos que é, Paulo ele está, desde o início dessa epístola, estamos no comecinho ainda, fazendo essa comparação, melhor dizendo, de Jesus com os anjos. Nós até vimos ontem que Jesus, então, ele não é um anjo, como algumas seitas, ou um espírito evoluído, como algumas seitas, né, algumas religiões ensinam. Ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado para morrer na cruz no meu e no teu lugar, como homem, amém? Ele nos substitui ali, nós falamos sobre isso ontem, para fazer a remissão, o nosso resgate, em nome de Jesus, amém? De todos os pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. A missão de Jesus é nos reconciliar com o Pai, para todo aquele que crê. Até a seita do Mar Morto, que às vezes algumas pessoas falam tanto daquela seita do Mar Morto, que né, eram, enfim, eles também tinham heresias. Eles diziam, por exemplo, que o arcanjo Miguel ele tinha tanto poder ou até mais do que o próprio Messias. Nós vamos ver também aqui, que foi algo que nós citamos ontem, é importante, que Jesus, no versículo 4, ele se tornou por um período pequeno de tempo menor que os anjos. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando nós lermos o capítulo 2, o verso de número 9. Porque ele se fez homem, mas que depois ele é feito infinitamente, é elevado, não é feito, é elevado infinitamente a uma posição infinitamente superior ao dos anjos. Amém? E também nós vamos ver hoje aqui, que são coisas importantes, que os anjos eles são seres espirituais criados por Deus. Para aqueles que têm dúvida. Então, anjo é um ser espiritual criado por Deus e ele tem a função de ministrar e cumprir as ordens de Deus, não as ordens dos homens. Por isso não se ora para anjo, por exemplo, mas para Jesus. Porque Jesus que é o nosso intercessor no céu. Então nós oramos em nome de Jesus para que ele interceda por nós e que para que ele para que as nossas orações cheguem ao Pai e então Deus envia os seus anjos para ministrar, para cumprir as ordens conforme aquilo que ele ordenar. Né? Então nós não oramos para anjos. E aqui nós vamos ver e continuar lendo onde a epígrafe do texto, inclusive, diz assim: Cristo é o Filho e os anjos são ministros. O que é ministro? Servo. Amém? Um servo. Então, ele não são filhos, são servos. Então, se nós pensarmos nisso também, nós somos filhos, nós temos uma posição superior ao dos anjos, porque nós somos filhos de Deus. Então, os anjos são enviados por Deus para ministrar, para servir aqueles que são seus filhos. Amém? Então diz assim, ó, pois a qual dos anjos disse jamais? Versículo de número 5. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, não existe algo na Bíblia que apoie os anjos terem uma posição igual, maior ou igual a de Jesus, de forma alguma. Então aqui nós podemos ver uma relação de pai e de filho. E nesta relação, ele continua dizendo ainda mais: hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, amados, isso fala sobre essa submissão do filho ao pai
em cumprir a vontade e o propósito do Pai. Então nós vemos aqui esta relação pai e filho, filho e pai, e mostra para nós, então nós começamos a entender que aquela heresia que estava entrando na igreja, onde nós falamos ontem também, estavam ensinando e pregando que Jesus era um anjo para fugir da perseguição. Se você a acompanhou ontem, você vai lembrar disso. E então aqui ele está dizendo, não, ele não é um anjo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus que se fez homem, para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Amados, quando ele usa essa palavra primogênito, nós entendemos a importância do filho primogênito, isso ele está falando da posição elevada que ele tem, da autoridade que ele tem, então, ele ainda diz aqui, todos os anjos de Deus o adorem. Então, anjo não adora semelhante, ou seja, outro anjo. Os anjos, eles adoram o Messias, o Filho de Deus. Amém? Messias Cristo, significa ungido por Deus. Tá? Versículo de número 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Então, quando nós lemos aqui dentro desse contexto, nós vemos que no versículo 6 ele fala da posição do filho, e no versículo 7 da posição dos anjos. Então ele mostra no versículo 7 que os anjos, então, eles estão subordinados ao filho, subordinados a Deus. Amém? Para adorar a Deus, para adorar o Messias, para servir. Tanto que nós vemos na passagem onde Jesus é levado para o deserto, e ali ele passa por aquelas tentações no deserto, quando Satanás é derrotado ali, naquele período de 40 dias de jejum de Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e ele vence então Satanás ali no deserto, diz a palavra que os anjos vieram depois que ele venceu e o serviram. Amém? Versículo de número 8. Mas acerca do filho, a palavra de Deus diz, então, enquanto aos anjos diz que eles faz desses anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo, acerca do filho de Jesus, o Messias, o Cristo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Veja, isso é o Pai falando a respeito do Filho, o Pai falando a respeito dos anjos. Ele aqui então está dizendo, o Pai aqui está declarando a divindade do Filho, do Messias, como eu disse, que significa Cristo, que significa ungido, né? Não é que significa Cristo, uma é a forma hebraica, outra é a forma grega, mas o significado é ungido. Amém? Versículo de número 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Agora sim a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, quando ele fala de companheiros aqui, ele está falando e fazendo uma referência a homens. Aos homens. E ele está dizendo, ó, por mais nobres os homens que já passaram aqui na terra, o Filho ainda é superior a eles. Cristo é superior a todos os homens. E ele aqui faz especificamente uma referência, e nós podemos entender isso pela leitura, aos ungidos como aqueles que foram chamados para uma função profética. Lembramos Elias, Eliseu. A função sacerdotal, podemos lembrar de Samuel, por exemplo, né? Arão. Também função de rei. Então ele está dizendo, por mais nobre que possa ter sido o profeta, possa ter sido o sacerdote, possa ter sido o rei, podemos citar aqui Davi, Salomão, eles não são superiores a Cristo. Ninguém é superior. Então aqui nós estamos vendo que Paulo está definindo que Cristo é superior, está acima de todos, elevado a uma posição maior, infinitamente maior do que qualquer homem ou qualquer anjo. Lembrando que ontem nós falamos que para os judeus, e esta carta é direcionada aos hebreus,
que são aqueles judeus convertidos, espalhados, nós falamos ontem, Grécia, Itália, Ásia Menor, Judéia. Então, eles entendiam que os anjos eles tinham uma posição muito elevada, amém? Diante de Deus. E aqui, então, Paulo está colocando, vamos dizer assim, os pingos nos is, dizendo, eles têm uma posição elevada, mas Cristo ainda é infinitamente superior aos anjos. Versículo de número 10. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra e os céus são obra das tuas mãos. Lembrando que o Senhor fez todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas, nós vimos isso ontem, pelo poder da sua palavra. Eles perecerão, ou seja, tudo que foi criado vai perecer. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Ele está dizendo aqui que há um princípio da imutabilidade, onde o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ainda que esse mundo esteja destinado à destruição, esteja destinado a envelhecer, qual veste, como diz aqui no versículo 11. Versículo 12. Também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E ele está falando aqui disso, né? Quando ele fala também qual manto os enrolarás, fala de um dia em que os céus serão desfeitos, a terra será desfeita, tudo que foi criado será desfeito. E quem permanecerá? Jesus, que é imutável, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e os seus filhos, aqueles que estão com Deus. Amém? Versículo 13 e 14, para nós terminarmos. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés? Ou seja, nenhum anjo recebeu esta função de sentar à direita de Deus, para que os inimigos deles fossem colocados debaixo dos estrados dos pés, né? Ou debaixo dos pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor de quem hão de herdar a salvação, ou seja, nós? Então aqui ele está falando que Cristo reina, os anjos servem. E esses anjos servem as ordens de Deus, cumprem as ordens de Deus em favor de nós, eu e você. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada casa aqui, em nome de Jesus, cada família aqui representada com paz, com alegria, com amor, com proteção, que seja um dia abençoado em cada lar, nós te pedimos. Derrama do teu Espírito, Senhor, sobre todos nós. Derrama, Senhor, abre os céus e derrama a tua alegria e a tua paz nas famílias. Saúde também, Pai. Pedimos saúde para cada um, Senhor. Toda enfermidade, toda doença saia. Cada um que está hoje talvez sofrendo de alguma moléstia seja curado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. E que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Eu aguardo você hoje às 19 horas. Um grande abraço para todos.